Então, estamos voltando do café da manhã do dia 17, né? E eu estava atendendo um cliente agora há pouco, pelo telefone, que é um coach empresarial. O que é o coach empresarial? Características de revisão de missão, visão, valores, objetivos, estratégias. E redesenhar todo o processo e envolver a liderança no processo de gestão. Paralelo, o presidente dessa empresa precisou de um trabalho individualizado, que é um coach executivo de gestão e liderança, e a gente está indo agora paralelo. Só que o cliente me chamou, por quê? Porque eles tinham contratado uma outra consultoria que está interferindo no processo. Então, a gente tem que estar muito, assim, com o processo de coaching, ele tem que estar alinhando. E a base, gente, é a comunicação. Então, a gente tem que estar sempre falando, e agora ele está tomando algumas decisões, e como é essa coisa da comunicação que a gente entra num contrato, né? A gente não combina, olha, gente, vamos fazer tudo meio alinhadinho mesmo para evitar confusão. Eles estão tomando algumas decisões junto com a consultoria, aí ele me mandou um WhatsApp hoje, antes de começar o curso, e agora eu convidei, que a gente vai fazendo esse trabalho, e assim, é muito legal, dá esse método, neste programa que a gente tem no Passo a Passo, dá para você fazer um coach empresarial, empresa mesmo, estruturação empresarial, um coach só executivo, um coach porque eu estou lá na empresa, é um coach empresarial, um coach executivo porque eu estou trabalhando com os líderes, um coach individual que eu estou trabalhando com o empresário e um coach de equipe. Né? Só não entra as questões esportivas, mas ele é muito ligado ao esporte. Essa empresa patrocinou muito... Onde está o meu carrinho? Eu trouxe um carrinho que ele me deu. Ali, ó. Aí perto, tá vendo? Eles patrocinaram aquela Stop Car, né? Stock Car. E aí, a gente usa muito a metáfora do esporte para trabalhar um pouquinho alguns conceitos. E vai estar tendo algum... A internet do Ivan está com problema. Então, vamos lá. Agora a gente vai... Vamos ver se dá tudo certo aqui. Nós vamos voltar para a nossa apostila. Vamos lá. Apostila onde a gente vai... Dos slides, tá? Onde a gente vai continuar a nossa... Aqui não dá para ver, né? Não, daqui. Pessoal, tá dando para ver os slides? Pazinho, tá aí? Slide. Vasco? Regina, tá vendo os slides? Sim? Ok. Então, nós estamos, então, aqui voltando, só para dar uma geral. Deixa eu tirar. É assim, ó. Procedimentos entre sessão. Fecha o relatório, como? Faz as correções, inclui a pétala de sabedoria, que é uma crença fortalecedora. Estão prestando atenção? Lembra que a gente vê nas redes sociais aquelas frases, algumas têm um impacto bem favorável. Então, isso é aonde nasce, as crenças é onde dá origem à nossa forma de pensar. Então, a gente está sempre alimentando formas de pensar mais produtivas, mais inteligentes, que aumente o enfrentamento. É algo que faz parte da nossa prática. Então, inclui a pétala de sabedoria. Como é que eu faria agora? Eu mandei aquela pétala para você. Se eu quisesse falar sobre maturidade, como eu já tenho no Instagram, eu já pego no Instagram, vou lá e pego também, eu coloco no meu Facebook. Eu vou lá nas fotos, né? E já pego. Então, vocês podem pegar novas pétalas mais atualizadas, do meu material diretamente. Vocês estão linkados comigo, né? Eu transformo aquele relatório num PDF, e mandei para você o PDF. Eu preparo o e-mail com pétala de sabedoria. Então, dentro do e-mail, né, a mesma pétala que eu botei dentro do relatório, por que eu boto no relatório e no e-mail? Porque se eu não botar no relatório, eu não vou me lembrar qual a pétala que eu mandei para você. Né? Então, eu tenho que ir lá nos e-mails passados para resgatar. Então, já fica ali tudo arrumadinho. Né? Eu anexo a agenda quando for na primeira, porque eu vou poder programar. Eu programei com você semanalmente, aí eu pego, copio e colo, mando pelo e-mail. Estão acompanhando o raciocínio? Sim. Guarda o e-mail na pasta do cliente, prepara a próxima sessão. Agora eu vou preparar a próxima sessão. Em cima do mapa de coach, eu vou fazer o seu mapa de coach. E queria que vocês acompanhassem. Eu vou pegar o outro relatório
Vamos lá pegar o relatório, vou pegar o seu, a simulação. A gente usar a mesma referência. Eu vou pegar o relatório do meu coach, no caso aqui, o nosso companheiro de viagem, né? o Helder. Então, vamos lá. Aqui o mapa de coaching. Gente, uma coisa bacana é que quando eu preparei o relatório, eu preparei de uma maneira que vocês têm como mexer no mapa de coaching. Então, por exemplo, aqui, se eu der 2 cliques, ó, eu abri o slide. Tudo bem? Então, eu vou começar a preparar o mapa de coaching do Helder. Então, aqui eu tenho, qual foi a... Eu tenho, aqui eu botei uma imagem, né? Depois eu copio e colo a agenda completa. Vamos lá. Você lembra quanto que você deu no autoconhecimento e autoimagem? Se você autoconhecimento foi 10 e a autoimagem foi 7. 10 e 7. Então, lembra o seguinte, ó. De 0 a 4 é vermelho. De 5 a 7... Não, desculpa. De 0 a 4. De 5 a 6, amarelo. E de 7 a 10 é verde. Então, quem está com 7 a 10 está verde. Então, se eu for lá no mapa de coaching, as perninhas do seu bonequinho estão verdinhas, ó. O que é ótimo. Se tiver uma perninha que não está legal, quando você passar uma pessoa do vermelho para o amarelo, do amarelo para o verde, ela vai ter um up. Por quê? Porque nós estamos trabalhando o eixo do eu no cognitivo. Eu basicamente trabalhei com aquele presidente da Ipetro só o eixo do autoconhecimento, do autoconceito, da autoimagem. Quer dizer, não é que eu só trabalhei isso, mas esse foi o fundamental para ele, entendeu? O start da grande transformação. Se tiver amarelo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó. Mas tem que mudar sozinho ou não? Não, aí você tem que ir lá com seus botõezinhos e modificar. Vamos pegar aqui, eu não posso tirar daqui, ó. Então, eu faço, sabe como, Helder? Depois que terminei a sua sessão, terminamos a sessão, eu já estaria fazendo isso aqui. Então, eu vou pegar lá. 0 a 4 é vermelho, é isso? Mais ou menos assim, 0 a 4 vermelho, ou pode ser 3, 6. Bom, de 0 a 3 vermelho, de 4 a 6 amarelo e de 7 a 10 vermelho. Então, é 3, 3, 4. Então, aqui está verdinho, tudo bem. Você lembra quanto é que você deu de profissional, o grau de satisfação? 6. Então, aí eu vou pegar aqui, ó, o 6 e vou pintar de amarelinho. A gente não falou que 6? Sim. Né? Ó. Então, eu faço isso aqui. Quando você chegar para a segunda sessão, esse mapinha já está preparado, em cima do que eu tenho. Mas eu faço de novo muito o mapa da vida? Não. Quer dizer, se você pode fazer o Pomes de novo, se por acaso ele der um invertido, alguma coisa muito, aí você quer repetir para ver o comparativo de uma semana com o outro, se algodão, alguma coisa. Os demais, você lembra do profissional? 6. O resto foi verde, né? Estava assim, tá? Então, aqui, ó, o que a gente... A nossa roda da vida está demonstrando o quê? Pode melhorar, o ajuste principal que você pode fazer é profissional. Tudo bem? Ok. Aí nós vamos pegar o POMS. Esse aqui é o POMS original, que é o gráfico original. Agora eu vou tirar esse gráfico original aqui, ó, e vou pegar o seu. Pegar o seu. Só que assim, ó, aqui eu tô com todas as informações. Eu quero só o gráfico. Eu vou pegar o gráfico seu. Dá um trabalhinho, gente, mas vocês vão ver no final como eu não consigo hoje fazer supervisão se eu não estiver visualizando esse gráfico. Porque senão eu me perco. As informações ficam muito maçarocadas ali. Vamos pegar aqui no teu material que eu guardei o POMS. Vamos pegar o seu POMS. POMS do Helder. O POMS. Tá? Aqui o que eu vou fazer? Vocês estão vendo por que eu marco 1h30 para um, 1h30 para o outro? Eu vou marcar aqui, ó. Isso aqui dá um pouquinho chato. Marco todas as
os coloridinhos, ó. Como eu estou muito habituada, eu olhar o gráfico, copio, colo aqui uma imagem. Pega só o... Isso, vou copiar lá no material, lá do nosso relatório, eu vou copiar lá no nosso mapinha de coaching. Olha que legal. E no final, a gente cruzando essas informações, gente, é muito show de bola. Vou pegar aqui e copiar. Não vem? Olha lá. Bota bem pequenininho. Só o formato, como a gente conhece muito. Sabe uma coisa que vocês podem fazer de início, que eu acho que ajuda bastante? Vamos fazer sempre. Eu vou pegar, não vou pegar só, eu vou pegar todos os, ó, vou pegar o que seria o ideal. Estão vendo? E vou pegar o que seria o real. Cima com o lado direito, copiar, colar. Ó, eu tenho o ideal real. O ideal é o pretinho, né? Aí vou botar lá no material do Elder. Hoje eu não preciso mais daquele pretinho, porque eu já tenho uma visão espacial do coisa. Mas é legal. Acho que vale a pena. Então, aqui, ó. Fica no meio do corpinho. Aham. Por quê? Porque eu vejo o seguinte, se ele está com um gap no profissional, as confusões que ele está vivendo, eu checo com você. É na parte profissional as principais confusões que você está vivendo atualmente? Sim. Então, a gente vai vendo uma ligação do situacional, situação profissional, mexendo um pouco com o teu nível de confusão, né? A confusão é dúvida, é preocupação, é muitas possibilidades muitas vezes, ou são poucas possibilidades, de repente tá uma coisa, né, que está te deixando, ok? Então a gente está cruzando aqui, eu tenho duas ferramentas aqui no Elder, tem a ferramenta Roda da Vida e tenho o gráfico emocional. Como é olhar para esse formato de... Como é que é você se olhar assim? O que diz para você? Quais são os pontos de oportunidade? Eu tenho que melhorar, no caso, né? Ou ajustar. Quais são os teus pontos de oportunidade para fazer ajustes? Começar a fazer o que eu estou planejando. Então, Execução. percebeu? Por quê? Porque aquilo da confusão pode, como você vai começar a focar, pode diminuir tua confusão. E você está investindo principalmente na parte profissional. Você está se organizando profissional, planejando. Toda a tua conversa comigo foi na área profissional. É a tua alavanca, é a área que você, dando um up nela, ela vai impactar nas outras. Principalmente em você mesmo, né? Ok, aí aqui a gente tem realizações passadas. Você lembra das realizações passadas? Lembro. É muito fácil você lembrar nessa sessão para outra. Agora, daqui a 3, 4, 5 semanas, pode ser que você esqueça, ou pode ser que você tenha outras realizações a serem consideradas. Então, vou lá nas realizações passadas. Então, terminou a sessão, rapidamente, isso aqui parece difícil, demorado, mas não é. Eu vou lá rapidinho, realizações passadas, copio e colo. Vamos lá, realizações passadas, aqui, ó. E o que diz? Já bota aqui. Tá? E Tá embaixo. gente, coloca, por favor, no mute quem está batendo no... Isso. Por causa do som aqui para nós.
Passa na OAB. Eu não ajuda ele assim, faço um questionamento, muita crença enraizada. E hoje em dia é um cara que está estuda curso, todo mundo tem muito claro, eu fora assim. Acontece principalmente quando tem pessoas que têm alguma tendência para depressão. Por isso que a Mente Vence no Humor vai ajudar a gente a entender casos de depressão, casos de ansiedade generalizada ou de muita ansiedade. Veja, na avaliação, cruzando todas essas, não pode ser assim só por causa dessa questão, cruzando todas essas situações, você vai ter um diagnóstico, ou um pré-diagnóstico, uma hipótese de que será que está coach? Será que ele está precisando, não está precisando dar uma organizada? Então aqui eu já tenho, ó. Aí você vai buscar no final da sessão essa compreensão e se você tiver muita dúvida, leva para a segunda sessão, vê como é que ele evolui para a segunda sessão, se continuar ainda levanta com um psicólogo, uma avaliação psicólogo cognitivo. Para você não precisa pedir, você sabe a importância. Agora, para você precisa, não é qualquer psicólogo. Ah, não tem ninguém do psicólogo cognitivo, me pede que eu levanto lá no Rio de Janeiro. A Geni, que é nossa coach, né? A própria Camila, né, está lá no Rio, quer dizer, vamos trabalhar com os psicólogos cognitivos, tá? Então, eu tenho aqui realizações passadas, eu tenho Roda, eu tenho Pomes, que mais que a gente trabalhou com ele? Eu já passei para ele o conceito cognitivo do Psy, o modelo cognitivo do Psy, é o primeiro conceito, ó. Então, você tá, eu estou muito ansioso, tá? Você lembra que a ansiedade é você que está produzindo na sua cabeça das interpretações que você está dando? Vamos olhar para esse problema numa outra perspectiva. Então, na avaliação inicial, eu tenho realizações passadas, tenho a Roda, tenho o Pomes, já passei o conceito do Psy e já comecei a falar que a parte que nos cabe em relação ao nosso destino é as escolhas, as decisões e as nossas ações. Então, o que eu faço ou deixo de fazer é o que muda o meu placar. Vocês se lembram desses comentários que eu fiz durante a nossa conversa? E a gente conversa, esses comentários são na avaliação inicial e eles são tão importantes que a gente vai repetir nas outras sessões. Tudo bem? Alguma coisa mais eu já fiz na sessão de avaliação inicial com o Helder? Se vocês tiverem assim, bota a mãozinha para eu poder abrir o áudio de vocês. Vocês lembram alguma coisa a mais do nosso mapa que eu trabalhei com o Helder? A Fran, o Vasco, Regina. Só que tem que abrir o áudio para a gente falar. Quem quer falar? Levanta a mãozinha. Você lembra, Helder? Alguma coisa a mais aqui que eu trabalhei com você? Roberto? Ó, eu vou passar por aqui para vocês verem, tá? No documento. Tem mais coisa. Roda, tá lá. Gomes está lá. Os fundamentos do Psy, do modelo cognitivo, tá lá. Ó. O futuro. A régua. A regra e solução de problemas, que eu não coloquei aqui, que é meta, né? Qual a minha meta diante desse problema? Quais são as alternativas? Quais são as vantagens / desvantagens? Eu falei, mas eu não anotei. / desvantagens. Eu decido o que é a melhor opção. E aquela coisa do decidir. Decido. E vou para ação. Lembra que a parte que nos cabe é decidir e agir. Decidir e agir. Só que antes de decidir, eu analisei. Não é uma decisão impulsiva, é uma decisão analisada, analítica, né? Com base nas questões aí pensadas. Então, se eu for no meu mapinha, eu já comecei, não parei, porque eu não congelo, eu vou voltar para isso, voltar, porque é só voltando que a gente vai memorizar e vai
Eu já trabalhei a régua, certo? Então, eu pinto aqui. As técnicas que eu já trabalhei, ou pelo menos que eu iniciei a nossa conversa, problemas, eu pinto de qualquer cor, né? Qualquer cor, vermelhinho, verdinho. Vamos lá. E por que eu pinto de qualquer cor? Porque às vezes você está, por exemplo, trabalhando com um atleta do Inter. Vai pintar vermelho e vai amar. Agora você vai trabalhar com alguém do Grêmio, vai perguntar, não quero que esse vermelhinho. É uma coisa, são as crenças, gente, e acontece. E acontece. Então, bota lá, verdinho. Aqui em São Paulo, no Sul, é bem forte. Não é? Na Bahia talvez não tenha tanto. Eu vou botar verdinho aqui. A técnica de solução de problemas. Essas duas a gente já abriu para falar, já trabalhou, mas não parou. Aí eu já comecei a falar, hoje de manhã já comecei a falar do desafio de criança, de falar de feedback sanduíche, lembra? Mas eu não fiz com ele ainda. Então eu não vou mexer numa... Então quando eu... feedback do gente ficou mais ou menos claro. Né? Mas a gente, durante a nossa conversa, então a gente vai construindo. Aqui, eu já tenho algumas crenças sobre ele, sobre o outro, sobre o futuro. Na conversa que ele me conta, ele já me traz. Eu posso ir anotando. Mas na primeira sessão, eu não anoto muito, porque eu também estou te conhecendo, eu estou pegando e calibrando com você. Então, assim, eu olho para o contexto da avaliação. Da avaliação, eu vou começar a aprofundar. Mas aí eu já tenho esse, como se eu tivesse, vamos conhecer São Paulo de helicóptero, geral? Como é que tá? Eu quero conhecer o bairro do Morumbi. Aí eu vou descer e aprofundar. Então, eu quero conhecer as crenças suas. Aí eu vou descer e aprofundar usando outras técnicas e outras ferramentas. Alguma coisa a mais que eu tenho aqui? Não, aí as relações passadas. Realizações futuras. Tá faltando aqui, não tá? Então, vamos lá. Ele está indo um pouquinho devagar. Vamos lá. Realizações futuras. Aqui. Copio. Outra coisa que me ajuda muito, eu boto em PDF, eu boto esse mesmo arquivo com outro nome. Então, eu minimizo e trabalho com os dois, para não ficar indo buscar, entendeu? Então, eu boto um do lado do outro, copio e colo. Vou minimizando. Mas eu já estou tão acostumada que eu abro um e já faço rapidinho. E outra coisa, você está vendo que está demorando. Para vocês que estão assistindo. Para mim que estou fazendo, eu estou passando um filme, revendo a sessão, estou fazendo links. Então, esse exercício que nós fazemos, que para nós é um trabalho e é um pouquinho demorado, é um exercício de tomar pé um pouco mais focado no teu contexto. A gente está passando um filme da própria sessão. Eu fico passando na minha cabeça e vou tendo alguns insights, tá? Então, um cara que tem chip de realizador, e um realizador jovem e com realizações de alto impacto, grandes realizações, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu comprei um carro. Comprar um carro, adquirir, tudo bem, tem um sentido de realização tal. Agora, você formar-se numa universidade, você fazer um outro tipo de realização. A gente vai considerando todos esses aspectos. Vamos abrir aqui. Vamos colocar. Aqui. Aqui. Beleza. Outra coisa que a gente pode analisar é assim, as realizações são de que área? As realizações basicamente profissional. Uma só que foi pessoal, foi intercâmbio. Percebe? Então, veja, você está num momento de investimento profissional, que faz parte da tua idade, esse foco de atenção. Só que, assim, por um lado, essa percepção, sem julgamento, se é legal, se não é, todas as escolhas e decisões têm impacto nas nossas vidas, né? E, por outro lado, nós não vamos ficar só nessa parte profissional, a gente vai junto, abrindo, vendo quais são os outros sonhos que você tem, se os sonhos estão ligados a outras áreas, não que tenha que ter, mas a gente abre para você considerar
a possibilidade de, né, tá olhando para essas outras áreas. Então, a gente tem aqui uma pessoa, olha como fica legal no mapinha, quando a gente olha, né? Uma pessoa mora sozinha, 2018, realização, ok, profissional. Então, a gente já tem uma porção de informações suas aqui, né? Minha vida aí. Futuro. Uma parte da sua vida, né? Como é olhar para o mapa, o seu mapa de coaching? Por exemplo, eu vou começar a segunda sessão fazendo um resumo da primeira, usando o mapa. Olha, quando você chegou na sessão... Depois eu mostro como funciona, tá? Alguma coisa a mais que a gente tenha que colocar aqui? Dá uma olhadinha no material de vocês, ver se tem alguma coisa a mais. A realização significa? Botei o que a realização significa, tá? Realização profissional proporcional. Olha o mapa. O que está faltando aqui no mapa que eu já chequei com você? Vamos rever o conceito, tá? A gente muda placar como? Como é que o placar... Como é que um jogador de futebol muda o placar? Então, é o que a gente faz. Entre uma sessão e outra, você definiu um passo. Esse passo eu posso colocar aqui. Você lembra qual foi o passo? O passo foi... Vamos lá. O primeiro passo foi fazer planejamento de horário. Perfeito. Você está vendo que você pode esquecer? Por isso que eu... Vai levar para a gente. Como é que você consegue lembrar dos seus compromissos? Como é que você lembra dos seus compromissos? Hoje, isso eu consegui me organizar com a terapia que eu consegui fazer. Eu tenho uma planilha de audiências. Sim. Certo? Aí essa planilha fica no Excel, eu boto no Dropbox. Eu conecto no celular que está sempre na minha mão. Sim, sim. Aí já joga essa minha pauta para a agenda do Google. Sim. E chega a notificação no meu e-mail, no meu celular, um dia antes. Sim. E 2 horas antes da audiência, tem duas prazos. E para a agenda física que eu não tenho usado tanto. Que é essa agenda do Excel com o Dropbox. E o Google já tem... Ligação, né? Já tem suprido bastante, assim. Então, se você tivesse, por exemplo, aqui comigo, eu estaria fazendo mesmo. Como é que você lembra? Aí eu falei assim, dá para você anotar? Então você vai e anota, né? Quer dizer, se a pessoa não tiver com agenda, ou se ela não tiver, eu dou um post-it. Ó, leva para você. Senão vai esquecer, vai para a zona de conforto, vai para o automático. E aí, assim, se ela chegar da próxima vez e ela não fizer, ela vai ficar muito frustrada. Então a gente tem que... Eu costumo, tenho começado a fazer também alerta. Assim, eu faço fono. Sim. Então, a gente dá fono. A gente combinou 2 vezes na semana, além da fonoterapia, 2 vezes na semana para fazer exercício. Sim. Eu estabeleci o horário, 19 horas, já chegou o alerta no celular, exercício o fono. É agenda. É agenda. Você já estabeleceu o que, quando, onde, qual horário. Isso aí isso leva para ação. É isso que vai levar, tirar da intenção para ação. Né? Então, a gente tem que criar mecanismos, que você conseguiu identificar uma estrutura de mecanismo que funciona, e... Porque na agenda física eu esqueci de olhar a agenda. Então, eu terminava perdendo alguns compromissos. Mas aí, para algumas pessoas funciona a agenda física, tem outras pessoas que não funcionam. Não funciona, tá? Para esse ano, eu nem comprei a agenda, por exemplo, esse ano. Então, eu estou pensando se realmente eu vou usar. Porque talvez não é nem... não seja necessário. Tem o Google Agenda, que é muito bom também, que ele se integra. Eu uso o Google Agenda. Então, eu também eu já não uso mais física. Só alguma coisa que eu tenho. Mas mesmo assim, eu estou colocando direto no meu como é que diz? No meu celular. Vamos supor que tenha planejamento, execução. A palavra que mais representa a ação aqui, planejamento, execução, concretizar, planejar horários, né? Sim. Então, eu deixaria a palavra, assim, a ideia central que você passou, do passo que você estabeleceu. Só para a gente lembrar e poder programar ou identificar os passos que você está dando, né? Então, planejar horário.
né? Já é assim, já está no plano, né? Plano do horário barra coach, né? Isso? Sim. Palavras-chave, ó. Essa palavra dedicar, não precisa. Horário. Leituras. Essa leitura era aqui, já iniciei, então. Exatamente. Você já está na ação. Olha que legal. Aí eu vou comprar o livro, esse do inteligência emocional, aquele humor vencendo. Mente vencendo o humor. E já vai ser o próximo livro que eu vou ler. Veja assim, ó, ele é uma leitura, você consultar. Então, assim, vou ver o primeiro capítulo, vou destrinchar, vou entender o primeiro capítulo, vou escrever sobre esse primeiro capítulo, fazer algum artigo, depois você vai para o segundo. Não é uma leitura como esse livro, ele é uma consulta. A gente vai estar sempre... Então, procure não passar para o segundo capítulo sem digerir, sem trabalhar, sem tirar o resumo, porque aí você vai absorver esse conhecimento, que é a base conceitual que nós vamos utilizar. Então, a gente já tem, ó, na sessão de avaliação, eu preparei o seu mapa. Terminei a sua sessão, peguei as informações, preparei e deixei aqui. Quando eu for fazer a segunda sessão, eu vou consultar e vou fazer o resumo com você. Olha, quando você chegou, você viu que você chegou na tua roda bem equilibrada e com um gapzinho pequeno aqui no profissional? E esse gap pequeno no profissional é onde aparece a confusão emocional, né? É onde tem um pouquinho de ansiedade aqui aparecendo. Quer dizer, eu estou mostrando comes, né? Mas você é um cara realizador, você tem um chip de um realizador, olha as suas principais realizações, olha as suas principais expectativas e possíveis realizações no futuro. E para que você possa regular o teu emocional, você tem duas técnicas coringas. Régua, lembra da régua? Aí você me dá a tua explicação para ver se você vai lembrar. Às vezes não lembra. Por isso que a gente repete. Você lembra da técnica de solução de problemas, da mãozinha, né? A mãozinha aqui, ó, o microfonezinho, para, minha meta, você repete. Aí você vai iniciar, você faz esse resumo e você vai iniciar a sessão. No final, gente, as 10 sessões, a gente vai ter um quadro muito legal, porque as coisas começam a se cruzar. Então, você começa a ver questões ligadas até o passo a passo. Será que eu estou dando passos na direção desse desejado, que é esse nível de planejamento e execução melhor? Né? Aqui eu já posso até colocar o objetivo que você tem, que você já tem um objetivo mais claro, que tem uma vida um pouco mais de executor, mais do que um planejamento só da imaginação. A gente vai construindo juntos, tudo bem? Aí eu vou voltar, só para a gente poder acompanhar o nosso processo de aprendizado. Eu vou voltar lá para o nosso slide. Então, quando eu falo preparar a próxima reunião, eu vou lá no mapa, eu vou atualizar. Vou analisar e eleger as técnicas, ferramentas. Então, o que veria seguinte? Né? Eu tenho uma sequência de técnicas e ferramentas. Então, na sequência que está no nosso relatório, vocês têm aí a apostila do relatório, vocês vão ver que tem uma sequência do autoconhecimento. Usem inicialmente essa sequência para vocês conhecerem o processo como um todo. No futuro, quando vocês dominarem a sequência, vocês podem, como Lego, trazer alguma coisa para cá, ó, em cima da agenda, das questões que o cliente, né? Mas se a gente seguir a sequência feijãozinho com arroz, vai fazer um coach bem legal. E até às vezes organiza, porque às vezes quando a gente tenta fazer muito Lego, né, misturando, como a cabeça da pessoa está misturada, a gente, se seguir a cabeça dela misturada, a gente não vai ajudar ela a organizar. Então é melhor que a gente... Não, tudo bem, essa agenda a gente trabalha com as técnicas coringas, depois a gente... vamos conhecer você um pouco mais, vamos olhar para você, esse autoconhecimento mais aprofundado. E aí a gente elege, então no caso aqui, eleger as técnicas e ferramentas, elas já estão numa sequência que no bloco até a quarta, quinta sessão é de autoconhecimento, tá? Aí a gente pode usar alguma matriz de competência. O que é a matriz de competência? Lembra do POMES, o resumo do POMES, aquele slide? Aquilo é uma matriz de competência. Ou seja, a gente vai ter num slide as principais informações sobre aquilo que a gente está... Se for concentração, a matriz da competência da concentração vai ser: eu vou pesquisar
nas pessoas que dominam esse conceito. Depois eu vou identificar o que é concentração. Segundo, a excelência. Quem tem uma excelente concentração faz o quê? Os indicadores, isso aí a gente tem tudo explicadinho. Depois, vamos autoavaliar, depois vamos desenvolver, tá? Estou só apresentando, construindo, mas a gente... E filmes? Filmes que a gente pode usar como apoio. Filmes que vocês acreditam que para aquela pessoa, por isso que é bom que vocês revisitem. Livros também, indicação. Também, se for o caso. A gente estava falando em São Paulo, de a primeira festa dar um livro de presente que eu li do Michael Jordan, para a gente tentar. Show de bola! Show de bola! Vai presentear só que assim, você já está dando de presente, ele vai se sentir... Não, isso aconteceu comigo, ao contrário. Eu comecei a atender uma pessoa, e é uma pessoa muito, muito religiosa, e ela me deu um livro, e eu fiquei meio que na obrigação de ler. E aí, assim, foi complicado, porque mexe com crenças. Eu tenho uma outra formação religiosa, não sou católica mais, né, sou budista. Então, assim, o que eu fiz? Eu dei uma olhada por cima. Aquilo não me interessava naquele momento, entendeu? Então, cuidado para vocês não criarem uma expectativa, de repente, talvez no final, porque aí você dá para ele a liberdade, se ele quiser ler, ele lê, se ele não quiser, não lê, porque ele não precisa te dar um feedback a respeito, né? E o pior é que esse rapaz, foi mais no final que ele me deu o livro, e aí ele fez contato comigo umas 2 ou 3 vezes para saber o que eu estava achando da leitura. Aí eu procuro do livro, e eu não invento. Eu não invento. Mas a pessoa se sente também na obrigação. Eu falei para ele, olha, primeira vez, eu nem olhei, segunda vez, como eu sabia assim, que ele poderia estar me questionando outra vez, eu fiz assim, eu peguei o geral, entendi a ideia, mas eu não li o livro todo. E até hoje eu não li. Eu tinha uma estagiária que saiu, eu consegui um estágio melhor e saí. Mas ela não era uma boa estagiária. Preguiçosa, tal. Enfim, estava assim, uma doença, um médico. E aí, quando ela saiu, eu dei graças a Deus, não precisei demitir. O Diego Muguiba conhece Sonho Grande. Então, já ouvi falar. Que fala, a história de 3 grandes empresários brasileiros, e que ele sempre enaltece os melhores funcionários. Então, normalmente, ele demite os piores e mantém os melhores, e todos são premiados, até chegar a sócio da empresa, que é coração, será coração, então eles seriam acionistas. Né? Então, todos chegam a ser sócios. Todos não. Os melhores conseguem algo atrativo, então estimula muito, né? Muito funcionários. Então, eu dei esse livro para ela, que não tem nada a ver com direito, mas que tem a ver com competência. Para ver se ela... Atitude também. Exatamente. Mas também não cobrei a leitura. Nunca... Se fala tudo mais, eu não leio também. Uma coisa legal, muito legal, que já aconteceu comigo também, e pode fazer, é você, por exemplo, você está falando a respeito, você cita uma literatura. Eu cito da onde eu tiro os trabalhos que eu realizo, como eu faço com vocês. E a pessoa fica muito interessada. Aí eu anoto. Eu posso depois, se quiser, porque aqui está fazendo parte do banco de interesse dela, ela demonstrou. Mas assim, é só bom senso, gente. A gente analisar e ter alguns cuidados para não tornar aquilo algo que seja uma obrigação, alguma coisa para o nosso coaching. Na realidade do futebol, o jovem, sabe que muitos deles têm tempo ali na concentração também, às vezes não gosta ali, não tem muita coisa ali para dispensar. Aí você pode dar esses livros aí do Michael Jordan, sim. Fala assim, poxa, eu acredito que isso daí. Sim. Se você tiver um tempinho assim, eu acho que você já tira a responsabilidade, né? Sim. Dele, né? De você estar dando aquilo que ele tem que ver. Não, olha, isso aqui tem uma realidade aí para. Sabe uma coisa legal que eu faço quando eu vou utilizar o trabalho do Jordan, né? Eu solicito para o clube se eles podem bancar para dar para todo mundo. Muitas vezes não dá. Aí o que eu faço? Eu compro 1 ou 2 e pego, como eu tenho resumo, eu imprimo para todo mundo o resumo, e para estimular a participação, eu falo assim, quem é que pode vir fazer isso aqui? Eu estimulo. Quem quer começar a ler esse primeiro, ou começar o exercício? Aí fica todo mundo meio assim, e alguém se oferece. Aí eu dou um livro, né, para poder premiar e estimular a participação. Depois eu dou o impresso, que é um resumo para todos os demais.
E assim, durante o caminho, assim, ó, não digo que tem mais um livro, eu dou aí eu pergunto, quem quer participar? Aí eles já estão um pouco mais, e eu dou um segundo. Aí o terceiro fica sempre na expectativa de que vai participar, que vai ganhar um livro também, né? Vocês só fazem porque vocês estão ganhando. Então, esse tipo de coisa é muito legal. E estimular tudo que estimular para a educação, como você está estudando, o aprendizado da parte de atitude, a parte mais de competência, é muito bem-vindo, gente. A gente, como líder, coach, líder empresarial, a gente tem uma função maior do que o processo, é o processo de educação, né, de expansão do ser humano, ok? Aí aqui a gente, no dia anterior, eu mando um torpedinho, geralmente eu mando um WhatsApp, tá? 24 horas confirmando a agenda da próxima reunião. O que vai fazer eu eleger? Eu pergunto para a pessoa, o que é mais fácil confirmar para você? Por e-mail, por WhatsApp, porque cada um é cada um. Alguns já estão direto, né? Outros ainda não estão nessa era tão diretamente aqui. Jovens já estão muito nessa parte mais do WhatsApp, né? E a gente combina, olha, eu vou mandar. Se por acaso você não recebeu, se eu por acaso não enviar, você manda para mim, a gente combina. Antes de você vir, combina comigo para a gente ter certeza de que... Porque muitas vezes, como eu estou... 80% dos meus atendimentos hoje é por online. Às vezes 100%, dependendo da semana, 100%. E eu moro a 40 quilômetros daqui. Então, às vezes eu venho aqui só para atender uma pessoa presencial. Tudo bem, eu atendo por WhatsApp onde eu estou, ou por online onde eu estiver. Mas às vezes eu vou me deslocar, pegar trânsito, às vezes demora 1h20, 1h15 para chegar aqui, mais 1h20, 1h15 para chegar lá. Ou seja, eu estou com 3 horas disponível para um atendimento e a pessoa não vem. Entendeu? Isso já aconteceu, não foi nenhuma nem duas. Ou aconteceu o contrário, a pessoa veio, eu não confirmei, mas isso lá muito atrás. Agora não tem acontecido mais isso. E eu não estava aqui. Gente, dá uma dor no estômago. Então, sempre que nós pudermos pecar pelo excesso de comunicação, pelo detalhamento, não é excesso, detalhamento, é melhor do que a gente pecar por não usar a comunicação como algo que a gente tenha que cuidar. Alguma dúvida? Então, aqui, ó, entre uma sessão e outra, são os procedimentos que eu utilizo, que eu acredito, sinceramente, que dá um cunho mais profissional. Eu tenho consciência do trabalho que dá. Inicialmente, é um trabalho mais cabeça e tarefa. Daqui a pouco, é só tarefa. Vocês já estão tão no automático que vai... Eu faço isso aqui, em 5 minutos, entre uma sessão e outra. Só se eu tiver mesmo que analisar um caso, se eu tiver que fazer um estudo, eu vou levar mais um tempinho. Então, eu pego sempre 1h30 que eu dedico àquele cliente, ele estando na minha frente, no tete-a-tete, ou depois que ele sai, para eu poder fazer isso acontecer. Isso dá um cunho de profissionalismo, a gente alinha, fica muito mais... A gente não perde uma observação que a pessoa faz, porque eu estou digitando. No começo a gente vai perder porque a gente não tem a prática da digitação. Mas, inclusive, se vocês quiserem e o cliente autorizar e estiver sendo feito pelo Zoom, pode ser gravado. Eu tenho algumas gravações de clientes que eu posso transpor, né? Ou só usar para transpor as informações no começo. Só que assim, é retrabalho. Se você puder registrar na hora, não precisa rever o material, né, para poder fazer as observações. Alguma dúvida? Podemos passar adiante? Pessoal que está assistindo aí, Regina, como é que está? A Regina não está, né? Ok. Então, vamos um pouquinho mais para frente. Ok. Agora nós vamos entrar na sessão intermediária 2, 3 e 4. Eu quero que vocês dois, de novo, deem uma olhadinha o que compõe, né, todo mundo, tá, gente? Você também, Ivan, dá uma olhadinha no que tá, porque por que eu estou pedindo para o Ivan olhar de novo? A França também. Porque, na realidade, a gente fez uma reestruturação. A gente definiu mais a parte do autoconhecimento nessas três sessões que a gente chama de bloco de sessões intermediárias. Dedicadas ao autoconhecimento e sedimentar, dar aquela coisa da técnica necessária. Bater muito das técnicas necessárias, por quê? Quando chegar na 5ª sessão, com as técnicas necessárias
introjetadas, entendidas e utilizadas, vai regular emocional, vai pensar de uma forma mais racional, vai tirar do automático, vai pensar de uma forma mais estratégica, mais assim, inteligente. Então, tem assim um preparo para entrar, para fazer o projeto de viagem mesmo efetivo. Claro que a gente vai falar sobre o futuro, isso não fica assim congelado, não é só a parte do autoconhecimento, mas a gente dedica mais, como se fosse assim, um primeiro degrau para fazer o projeto de carreira, de vida e carreira no segundo bloco, tudo bem? Deem uma olhadinha. O que vocês estão vendo aí na seção 2, 3 e 4, no material de vocês? O que tem? Vão falando, vão olhando e vão falando, vão olhando e vão falando. Acho que basicamente uma coisa que está rodando aqui em todos é o resultado, né? O resultado das melhorias, o feedback. Como é que está assim, como é que ele está se sentindo com o avanço das sessões. Então, cada uma vai apresentar com uma abertura, né? Diferente. Isso aí. Acho que se ele está efetivando cada passo que ele está se comprometendo a fazer. Tá vendo que o Helder está percebendo? Talvez você tenha percebido também. A segunda, a terceira, a quarta, elas têm uma estrutura, tem um formato. Sabe o programa do Jô Soares? Começava lá, ele contando uma piadinha, aí ele apresentava os convidados, aí ia para as entrevistas, né? Ia para o intervalo, fazia as entrevistas com cada um, depois tem a canja do Jô, né? Então, assim, na realidade, a estrutura das sessões são assim. A gente começa sempre, agora mais recentemente, Ivan, fazendo uma retrospectiva, vai para o mapa, retoma, porque eu montei o mapinha para você não viu eu montar o mapinha. Eu montei, quando você saiu, eu montei. Aí eu falei assim, ó, na última sessão, por quê? Conforme a gente vai toda a sessão, começando o resumo da sessão anterior, tá no mapa com todas as sessões, vai acumulando. Então vai estar o resumo da avaliação inicial. Eu vou cliente mapa, né? O mapa que eu fiz, ele vai ver. Isso. Eu vou fazer a simulação aqui também. Eu fiquei, assim, lá no meu pré-projeto em região. Eu poderia atender lá, ou no escritório também, teria tem que ser um lugar aí lá tem seguro. Uma interconexão. Perfeito. Quando eu faço in company na empresa, eu sempre solicito uma sala que tenha ou a TV, né, que a maior parte tem quando tem, ou o projetor. Por quê? Porque eu estou fazendo aqui, ele está acompanhando lá, tá? Então, tem uma estrutura. Qual é a estrutura? A gente usa o mapa para dar um resuminho, rápido, tá? Só para resgatar, se tiver algum ponto para destacar. Depois a gente vai... depois que você fez a abertura... O ponto da roda da vida, a gente não vai fazer o gráfico da frente dele, não. Ele faz antes. Não, depois da primeira sessão. Ele vai responder e o mapa depois que eu monto. Depois que ele sair, depois que ele sair, você vai ajustar, vai arrumar, vai ficar com aquele jeitinho que a gente fez agora. Tá? Não, aí mas o gráfico do ponto ele passa na hora? Na hora. Na hora, porque... Eu achei que o gráfico fazia depois que ele saía. Lembra que eu fiz na tua frente? Sim. Já te dei o resultado? Sim. É melhor dar na hora, por quê? Porque você tem que dar a devolutiva. Senão fica aquilo... Você faz o POMES e você não sabe qual o resultado que deu. E é rápido. Na realidade, depois que eu preenchi com você aqueles números, já vai dar o resultado ali no amarelinho. Você só vai precisar tirar aquele verdinho, vermelhinho, que é o gráfico mesmo, e posicionar. Você já vai posicionando e mostrando para eles. Então, você já vai buscando o resultado. E a roda da vida? Ela já dá automático. Tá. Quando você passar para a pastinha, já está lá. Não precisa fazer nada. Eu vou até rever esse negócio de botar o POMES, mas eu não vou tirar, não. Porque senão vocês não vão dar o resultado para ele montando. Olha, tá vendo aqui, ó? O ideal é o 11, a ansiedade, você tá um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Tranquilo, gente. É bem legal. Então, todas as vezes, a gente vai fazer a abertura. Deixa eu colocar aqui, vamos poder abrir resumo do mapa. Resumo do mapa de coach, tá? Estou incluindo aqui esse material. Depois eu vou gravar direitinho e compartilhar com vocês, tá? Pode colocar aí, resumo do mapa de coach.
Aí nós vamos... Lembra que você colocou, o passo que você colocou? Vou acabar o mapinha de coach, quando eu apresentar para você, começando na segunda sessão, eu vou acabar falando assim, olha, você estabeleceu, você, não fui eu não dou tarefa. Você escolheu um primeiro passo, fazer o quê? O plano de começar a levar para a agenda. Né? Ter o horário para você se dedicar à tua preparação como coach. É isso. Terminou lá, eu falei assim, como foi o resultado? Eu não vou julgar, fiz, não fiz. Você vai me dizer, eu consegui fazer, não fiz. Se não fez, pode ser que você não tenha colocado na agenda. Tá. Qual foi, o que você aprende com isso? Né? Você fez. Qual foi o resultado de você começar a dedicar o estudo para a tua formação de coach? Você começou, agora você começou o livro. O resultado, como é que você me responde? Qual foi o resultado? Ele cumpriu a meta que já está encaminhada. Já está no caminho, já está girando esse movimento. A outra semana eu já comecei no mesmo dia. Entendeu? O que você aprende com isso, Helder? Que eu posso. Falei com o que eu fiz, eu falei. E aonde você pode fazer algum ajuste? O que você pode melhorar dentro desse passo que você já deu? Melhorar o planejamento, que ontem eu fiz sem planejar. Você foi na execução direta. Vou pegar aquele volante de dormir. Ok. Mas não dá para ser assim todos os dias. Ok. Então, você tem que programar. O planejamento, a programação, qual é a ferramenta que você utiliza para que aquilo que você programou, você possa executar? O que você usa para lembrar de fazer as coisas? Google Agenda. Então, você pode fazer o quê? Um planejamento, uma programação. Ok? Aí a gente vai para a agenda do cliente, né? O que você gostaria de conversar na nossa sessão de hoje? O que aconteceu essa semana? O que você gostaria de trazer? Aí a gente, em cima da agenda do cliente, a gente tem as técnicas coringas, todas as técnicas coringas que são a da Necessaire, estão à nossa disposição para trabalhar a agenda que a pessoa trouxe, né? Além disso, nós temos os exercícios, né? Que a gente pode também avançar com eles, o exercício da roda, do POMES, foi no primeiro momento. Depois, lista de sonhos, quer dizer, tem outro grupo de exercícios que vão continuar ajudando você ou o cliente a ter essa percepção do autoconhecimento. A clarear, aprofundar, intensificar a compreensão do autoconhecimento. Tudo bem? Aí sempre na estrutura que a gente termina com... aqui eu acho que eu repeti, né? Aqui sempre a gente termina com o próximo passo que você quer dar, né? Uma ação específica, transforma em comportamento. Lembra o exercício que nós fizemos? Comportamento é uma ação. Eu vou pensar no que eu vou fazer. Isso é uma ação? Não. É um pensamento. Então, assim, me dá uma ação. Eu vou pegar o mouse daqui e vou botar para cá. Isso é um comportamento. O que você vai fazer? Se fazer. Não tiver nenhuma ação para fazer. Por enquanto, o que eu comecei, eu terminei e não tinha como fazer outra ação. Então, você começou e não terminou. Qual é a próxima ação? Terminar. Então, assim, você... Mas se, por exemplo, ele não cumpriu a meta, era para ele ter terminado e não terminou, por algum motivo. Você pergunta para ele, sempre que você tiver dúvida, pergunta para ele assim, qual é o próximo passo? Se ele fez, você não fez? Se ele fez, o próximo passo pode ser uma outra coisa. Se ele não fez, o próximo passo pode ser fazer. Ou se ele não fez, o próximo passo eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer outra coisa. De maneira que o que ele esteja escolhendo fazer é o que vai mudar o placar da vida dele. Então, fazer ou não fazer, o que isso vai refletir na vida dele, o que isso vai ajudar ele, é a reflexão que a gente tem que ajudá-lo a ter. A compreensão do bloco, segunda, terceira e quarta sessão, tá claro? Porque a gente, quando entrar, e eu quero entrar depois do almoço, a gente vai fazer na simulação. Como eu fiz a avaliação, eu posso fazer com ele, eu continuar com ele, eu posso fazer com você. Vocês que escolhem. É o estilo, né? Você prefere... Sem problema nenhum. A ideia aqui não é
o conteúdo. A ideia aqui é a gente chama de estrutura, que dentro da estrutura tem as técnicas, as ferramentas, as bases de fundamentação, os exercícios, tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu ver só uma coisa se tem aqui. Tá. Vamos voltar só para a gente poder imaginar, enxergar. Para a gente ir para o almoço, tá? Tem uma galera que acompanha o pessoal ali com 16 anos, 17 anos, é quando você vai fazer uma tarefa, às vezes ele não entende, né, o que tem que fazer, aí você fala assim, o que você vai fazer de hoje, desse ano que vem, né? Dar um passo comum nesse objetivo aí. Focar mais. Aí você, então, focar mais. Quando der isso, Roberto, olha a dica, que valiosa essa dica do Roberto. Como é que eu transformo um pensamento, um sentimento numa ação? Me dá um exemplo. Então, na hora que eu tiver... Você pede o exemplo. Me dá um exemplo do que você vai fazer. Porque a ideia, o exemplo do que você vai fazer, é levar ele a pensar em como transformar aquele pensamento, aquele sentimento numa ação. Então, quando você vai, por exemplo, ele faz alguma coisa e você quer que ele pare para pensar naquilo que ele fez. Tá? Você faz assim, olhando o que você fez, quais consequências que isso tem na tua vida? Né? Essas consequências, pensa no teu objetivo, elas ajudam como aquilo que eu fiz com o goleiro lá que tinha cuspido e foi afastado durante 5 rodadas, né? E eu estou dando muitos exemplos de esporte porque é fácil da gente compreender, mas se você tiver algum exemplo da parte empresarial, você está me dando já, a gente está fazendo o bate-bola, você está falando a respeito dos funcionários, dos teus colaboradores, alguns exemplos mais práticos, né? Ok, voltamos aqui então para a nossa, que a gente chama de relatório. Na realidade, o relatório é todo passo a passo do processo de coaching que a gente está programando. Nós vamos usar tudo isso? Não. E a gente tem alguma coisa a mais que a gente pode incluir? Também sim. Mas é um basicão para o ponto de partida, porque a gente vai ter mais técnicas, mais ferramentas do que estão aparecendo aqui. Então, nós temos aqui, vamos dar uma olhada geral. Olha só. Vocês estão vendo que aqui, dá uma olhada aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui, como é que eu vou aumentar isso? Ó. Eu tenho os blocos, segunda reunião, terceira reunião, quarta reunião. Poderia falar sessão. Eu tenho evitado falar sessão para não caracterizar que eu estou fazendo terapia. Então, assim, às vezes confunde, aí eu estou tentando ir cada vez mais para... Até porque a gente trabalha com executivos, reunião é uma coisa muito... E com atletas, reunião é uma coisa muito, muito comum para eles também, tá? De resenha. Essa adequação... Vamos fazer uma resenha. Nossa resenha de... Quando é que eu posso fazer uma resenha com você? Que é uma expressão muito particular dessa tribo. É jogador de futebol. E é a linguagem que eles mais se... Então, eu já preparei a... O que é isso? Aqui, no caso, a pétala. E aqui, assim, ó. Vamos supor que eu vou planejar o exercício, assim, ó. Aqui. Aqui, ó. Você tem... A última tá aqui já, ó, o passo que ele deu. Tá vendo aqui, ó? Aí eu vou começar com a reunião, que é... Vamos colocar aqui, para vocês lembrarem. Resumo. Certo? Não custa a gente... Certo aqui, gente? Ok? Mapa de coaching. Então, faz o resumo do mapa de coaching. E já no mapa de coaching, já emenda a conversa para que a gente possa, no caso aqui, investigar ou abrir a conversa de qual foi o resultado, o passo que você deu. Qual foi o resultado? Aqui é o passo, né? O passo que você deu. Qual foi? Passos realizados. Aqui, gente, tem alguma coisa errada. Os passos, aqui é resultado, resultado errado, aprendizagem e melhoria. Aquilo que eu fiz com você estava na nossa agenda. Tá?
Aqui na melhoria, gostaria que você sempre pensasse o seguinte: quando eles perceberem que tem alguma coisa que pode melhorar, vocês já podem colocar melhoria. Aqui na agenda, ó. Então, o que você falou? A gente não fez ainda. Vamos supor, eu posso, da próxima vez que eu pegar o livro, sempre que eu pegar o livro, eu vou ler um capítulo inteiro. O ajuste, você começou, ótimo. O que você pode ajustar? Quando eu fizer isso, eu me programar para tentar ler o capítulo todo. Não que vá conseguir, mas vou procurar fazer. Então, eu já posso colocar aqui no próximo passo, ler o capítulo inteiro. Então, qualquer melhoria que a pessoa sinalizar, a gente já traz aqui para a agenda para ele levar depois para o próximo passo. Tudo bem? Então, isso aqui já vai estar pronto, tá? Como está aqui, eu estou só arrumando. Agora, o que não está pronto, que nós temos que fazer, além de preparar lá o mapa de coaching? Eu vou pegar a sequência, então eu vou planejar aqui. Eu vou usar essa conversa com ele? Se for usar, eu copio e colo, já coloco lá. E tiro daqui. Porque aqui é como se fosse um plano de aula. Tudo junto. Então, eu vou programar o que eu vou utilizar. Ou como eu faço atualmente. Eu não planejo, fica o exercício aberto. Dependendo da agenda dele, da conversa dele em relação ao que ele fez, o que não fez, tá? Aí eu já vou buscar aqui e já vou copiar e colar. Ou eu faço aqui, depois eu copio e colo lá na segunda sessão. Faz sentido, logicamente, entender a sequência? Porque a gente então vai para a prática. Então vamos fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, só vou mostrar a sequência. A gente tem aqui na sequência do autoconhecimento, que esse primeiro, do atual, é ter o autoconhecimento. O que é isso? Sedimentar mais o modelo de coaching, fazer alguns exercícios para ele entender. Isso aqui já é da segunda até a 10ª. Vou passar só o que pode ir da segunda, terceira e quarta, o bloco, tá? Então, a gente sedimentar mais o conceito do Psy, exercitar um pouquinho com ele se ele tiver alguma dúvida, começar com os erros cognitivos. Lembra o que pode impedir uma pessoa de ter uma crença mais fortalecedora? Aqui já é uma ferramenta, a gente vai aplicar essa ferramenta, ver o perfil de personalidade. Aqui é um exercício maravilhoso, é simples, porque tem empresas especializadas em fazer isso aqui bem detalhadamente. A gente não vai nessa linha do detalhamento, porque além de ser muito caro, 600, 700 reais uma avaliação dessa, é tanta informação, 50 páginas, que vocês muitas vezes não fazem muita coisa com isso. Então, a gente vai pegar o conceito, a base conceitual de fundamentação. Vamos fazer um exercício, nós vamos fazer o nosso exercício para vocês identificarem o perfil de vocês. Também a força de caráter, olha só quantos exercícios. O perfil de atribuição, que eu tenho um perfil mais realista, pessimista, realista ou realista otimista. Depois a gente vai, se for, vamos supor, eu não vou usar com a pessoa qualidade de vida. Usar qualidade de vida com um atleta profissional de alto rendimento é muito complicado, porque não é qualidade de vida. Então, o que eu faço? Eu deleto. Eu nem... Está aqui à minha disposição, mas para ele é muito complicado. É muito complicado. A não ser que o tema apareça e tal, mas se você abrir uma coisa, porque ele vai ver que ele não tem algumas autonomias aí. Tem aqui também um quiz. Então, assim, se a gente achar que uma técnica não cabe para aquela pessoa, a gente vem aqui e deleta. É mais fácil deletar um botão só do que ficar construindo. Aí, além disso, até a quarta e quinta sessão, a gente vai abrir para falar cada uma das técnicas coringas, as técnicas SSL. Né? Aqui é a técnica de solução de problemas que eu falei, mas eu não mostrei para ficar o íconezinho gravado aqui, né, à disposição. Aí a gente termina nessa técnica aqui, que é a The Best. Essa aqui entrou agora, viu, Ivan, que não tinha... Eu achava que era interessante, não entendia como é que poderia incluir no nosso processo de coaching, mas encontrei o método que é utilizado no Google, que é a técnica 1 minuto ou 2 minutos. A gente usa a 1 minuto, tem um videozinho simplesinho, e a gente começa a trabalhar isso aqui. Gente, é impressionante como regula o emocional. Mindfulness. Então, assim, até aqui, ó, a gente está trabalhando o primeiro bloco com as técnicas, as ferramentas e a base de fundamentação referente ao autoconhecimento.
Depois a gente entra no desejado, gestão do futuro, né, que é a questão mesmo do futuro, visão de futuro. Agora, eu estou colocando de uma forma linear, né, por conta de facilitar o aprendizado. Depois que vocês dominarem muito todas essas técnicas e ferramentas de fundamentação, vocês vão poder pegar alguma coisa que está lá no fundo, lá no final, e trazer para a segunda sessão. Eu vou mostrar para vocês, tá? E aí a gente para aqui para o almoço. Como é que é olhar as técnicas? Vocês conhecem, por exemplo, as técnicas que nós estamos propondo? Por exemplo, vamos lá. Vocês conhecem a... Eu preciso também saber o pessoal que está assistindo aí. Vocês conhecem o modelo cognitivo? A Camila vai me dizer que sim. Ivan, deixa eu abrir para você aqui. Qual o grau de conhecimento que você tem desse modelo cognitivo? Ivan, me fala um pouco sobre isso. Abre aí para mim o seu áudio, Ivan. Eu tenho lido bastante a respeito, mas não domino a técnica totalmente, mas eu tenho muito interesse em me aperfeiçoar nisso. É um modelo, ele é base conceitual que vai dar sustentação para todas as técnicas e ferramentas. Então, assim, o resumo dele está aqui nesses fundamentos do comportamento humano, que é esse quadrinho que a gente trabalha muito, e aprofundar significa você se dedicar ao estudo do A Mente Vence o Humor. Ok, essa é uma dica. E aí, olha, você vai ver que você vai dar um up. É um up, é um degrau, assim, muito grande para qualquer outra atividade, qualquer outra técnica, ferramenta que você utilizar, você vai ter uma visão conceitual sobre o ser humano muito mais aprofundada. E com isso você vai acertar muito mais, tudo bem? Ok, eu já anotei aqui para adquirir. Tá, ok. Então, a gente vai. Perfil cognitivo, dos erros cognitivos. Você já utilizou alguma vez? A gente tinha disponibilizado, mas eu não usava tanto como eu uso hoje. Hoje eu uso sempre, né? Na verdade, esse material ele apareceu no outro material antecessor, mas a gente não chegou a trabalhar. Ele tinha lá como uma literatura indicada, mas não chegamos a trabalhar. Agora, Ivan, ele faz parte desse quadro de referência sobre o autoconhecimento, entendeu? Então, o autoconhecimento, sempre a gente ouve falar que a importância do autoconhecimento, mas assim, hoje nós temos um método que ajuda as pessoas a se entenderem como o ser humano funciona, como é que as características dela. Então, por conta disso, a gente vai colocar como técnicas a serem utilizadas. Então, está aqui já está incluído no nosso relatório. A não ser que por algum motivo você acredite que para aquele cliente, naquele momento, essa informação não procede, não faz sentido. Por exemplo, lá para o pessoal lá de São Luís, como a gente tinha as outras técnicas que favoreciam a visão de autoconhecimento, essa aqui, especificamente sobre os erros cognitivos, não faria muito sentido, porque... Estou te ouvindo, agora voltou. Não fazia muito sentido, voltou, né? Então, assim, a gente tem que analisar muito bem para não ser uma coisa que depois você não vai conseguir trabalhar com eles tão bem, entendeu? Então, para trabalhar a inteligência emocional, eu pude usar outras ferramentas, como, por exemplo, o perfil de personalidade. Eles já tinham feito com uma empresa o DISC deles, né? O perfil de cada um. Então, eles já tinham um resultado. Só que eles não sabiam usar. Para tanta informação, a gente usou a nossa ferramentinha simplificada aqui de Excel, retrabalhamos aqui, fizemos algumas simulações. Um cliente com perfil D, que chega para fazer uma reclamação, e você também tem o perfil D. Aí eles simularam, aí a gente ajustou. Foi bem, bem legal. Aí depois a gente tem também esse que entrou agora, muito recentemente, foi no ano passado, uma tabela que dá algumas questões aí de valores, né? E também o perfil de atribuição. Isso, você tem um perfil mais otimista, impacta nos três. Na saúde, no desempenho e nos relacionamentos. Então, é importantíssimo a gente abrir essa conversa. Olha, essa empresa que eu faço lá na Petro tem um diretor financeiro
que ele tem um viés de pessimismo muito complexo. Tanto é que ele estava para ser demitido. Quando a gente identificou e conversou com ele percebeu, ele está fazendo mudanças. Não é fácil, mas ele já está flexibilizando. Né? E é essa conversa que eu vou ter para ver se ele vai continuar ou não na empresa na semana que vem. A gente vai discutir isso aí. E por mim ele continua, porque flexibilizou, ele vai melhoria contínua. Ele vai tendo ganhos por ser uma pessoa com um viés mais otimista, então ele tende a se manter no processo de evolução. Aqui, qualidade de vida, aqui o quiz. São as técnicas. Ivan, me conta, essas técnicas aqui, todas são novas para você? Você já está utilizando algumas delas? Porque a maior parte aqui desse conjunto a gente incorporou. Então, eu espero, eu acredito até que possa ser novas para você. Espera, o áudio, abre para mim. Desculpa. Eu tenho um material do DISC, mas é um material para aplicação no coach, para identificação que tipo de coach que ele acha que seria mais efetivo para ele. Né? Sim. Eu tenho trabalhado... funcional, da função, né? Eu tenho trabalhado com o DISC mais contratado. Né? Então, por exemplo, eu faço um trabalho para a Wright, né, empresa de São Paulo, coach, e todos os trabalhos deles têm não só o DISC, como tem o Firobee também. Sim. Né? É bem legal, bem interessante, até mesmo porque a interpretação é dada pela psicóloga especializada em DISC. Como você falou, tem muita informação que você não vai nem, né, utilizar. Tem a psicóloga que vai dar essa interpretação. O que acontece é que as empresas vão, aplicam, dão um relatório e vão embora. O que eles fazem? Pegam e não entendem o que é aquele relatório, põe na cabeça e não usa para nada. Então, eu prefiro que seja uma coisa bem simplificada, mas o conceito seja compreendido. E isso, que eles consigam se perceber como é que o temperamento, como é que ele funciona e como é que as outras pessoas funcionam, do que alguma coisa muito mais aprofundada. Claro que se você conseguir fazer uma coisa mais aprofundada, vai dar um plus. Como eu fiz na Almint, eles fizeram. Só que assim, tem que ter esse profissional que está dando suporte, sempre dando informação. É o caso lá, né? E aqui, eu como coach, aí eu destaco os principais aspectos, né? Que possivelmente é isso que está aqui, que você, né, os mais interessantes para ser utilizado para o coletivo. Sim. Vamos ver um pouquinho da Regina. Regina, fala para mim um pouquinho a respeito dessas técnicas e ferramentas que foram selecionadas para essa proposta do autoconhecimento, né? Sim, eu acho excelente sua seleção. Eu utilizo também várias ferramentas similares, né? Eu não utilizo o DISC, eu utilizo o PDA, que é da mesmo teórico, o Malton, e o PDA ele tem um pouco mais de informações. Perfeito. É excelente. E olha, uma coisa importantíssima que a Regina traz para nós, né? É assim, ó, nós temos uma bagagem, né, que a gente traz filmes que a gente dispõe, técnicas e ferramentas. A única coisa que eu peço sempre com muito cuidado, na hora que você eleger alguma coisa para o seu processo, ou para o processo do coaching, é que a gente tenha... Da onde que a gente está tirando isso? A fonte, isso é vital. A fonte, muito importante. Cuidado. É muito importante para a gente não cair naquela... alguém inventa alguma coisa, agora mesmo tem uma pessoa querendo inventar, eu digo, olha, gente, para quem inventar, se o MIT já está disponibilizando para uma ferramenta tão poderosa. Exatamente. Pode fazer, como no caso aqui, que eu não inventei, mas eu simplifiquei, e eu preciso, porque eu trabalho com um público também muito, assim, crítico, né? É uma tribo do esporte que eles não tiveram a oportunidade que muitas pessoas tiveram de estudar. Então, eu preciso ser muito cuidadosa para simplificar ao máximo, para que eles entendam o que está ali dentro e eles alcancem e sejam beneficiados com isso. O que eu percebi?
que eu fui um pouco eu discriminei um pouco a tribo do esporte. Eu achava que eles tinham, por pouca formação, uma capacidade cognitiva melhor. Não, gente. Eu encontrei as mesmas dificuldades, por exemplo, no pessoal do DISC. Na Almint, que é um pessoal top. Diretores, pessoas bem formadas, uma empresa que está sempre fazendo treinamento, desenvolvimento, quer dizer, ou simplificar ajuda qualquer tribo, entendeu? Não é fácil você simplificar e manter a qualidade, o conteúdo, entendeu? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, sempre que vocês elegerem uma técnica, uma ferramenta, considere de onde que estão tirando, né? Se não é alguma coisa que vocês estão inventando demais, tirando muito do... E aí, a gente pode agregar valor. Ou seja, você pode substituir ou continuar usando as suas técnicas, a técnica que você utiliza, que substitui o DISC, tira o DISC daqui. Ou o que eu faço também que funciona bacana, que tem algumas empresas que utilizam o MBTI e não o DISC. Então, ao invés de usar o DISC, eu uso aquela ferramenta da empresa. A técnica do DISC, eu não dominava. Como eu fui contratada para fazer com 40 executivos da Almint, individualmente, e depois, uma vez por mês, juntar esses 40 e fazer coletivamente, e eles pediram para eu incluir isso que eu fiz. Eu já me matriculei, já fiz a formação em 3 dias lá, já comecei a entender a ferramenta para poder utilizar. Aí, quando eu vi que eles não estavam utilizando porque eles não conheciam, eu peguei, trabalhei e simplifiquei. Entendeu? Então, esse material é um material simplificado da minha formação em DISC, que acabou auxiliando a quem não tem essa formação a compreender e utilizar mais frequentemente. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Ok, então a Francinelli não está aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém com a gente. Roberta, fala um pouquinho para mim, Roberta, você a respeito das ferramentas técnicas da base conceitual deste bloco. Por que é bloco? Segunda, terceira e quarta. Porque assim, pode ser que se você dividir, vai dar para fazer em 3 sessões. Mas, às vezes, um coach, ele vai mais rápido. Então, você vai trazendo isso mais para cá. Uns vão mais devagar. Você vai trazer... Então, você tem um bloco para trabalhar, para explorar a parte do autoconhecimento. Então, essas técnicas todas são novas. Eu anotei todas aqui, estou super curiosa para ver sobre elas, né? O DISC, lógico, eu já conhecia, mas não esse simplificado. Estou louca para ver como é que você vai fazer. Bem legal. Qual a sua fórmula? Acho que uso algumas outras, né? No DISC eu uso, pode ser o MBTI e tudo, a gente vai analisando de acordo com o que a pessoa já tem, dependendo do que já tem. Mas essas outras todas são super novidade para mim. Eu só estou triste porque à tarde eu vou ter que sair. Então, vou ter que ver a transcrição depois. A transmissão, exatamente. Porque, assim, nossa, tudo novo isso aqui. E uma coisa que eu vou fazer, que eu estava para falar para vocês, é o seguinte: como esse formato do online, né, que vocês estão participando online, quem está revendo, mas está vendo coisas novas. Quem está vendo pela primeira vez, está vendo as coisas dentro de um contexto, né, de trabalho, dentro de um protocolo. E nós temos a Isabela, que ela está fazendo sempre só com as gravações. O que eu vou fazer depois? Eu vou marcar uma agenda com vocês para a gente fazer uma reunião de supervisão. Conversar mais para frente um pouquinho, vocês vão estar nas suas cidades de origem, nós vamos entrar todos no Zoom e vamos alinhar assim, como é que tá, como é que não tá, quais são as dúvidas, para que vocês possam, de alguma forma, a gente possa fazer esse balanção e juntar de novo e poder tirar algum aprendizado desse próximo. Eu estou imaginando, pelo que eu percebo, que daqui a uns 15 dias, daqui a um mês, a gente possa programar uma agenda. Olha, eu vou estar no ar, tal dia, tal horário, no Zoom. Quem puder participar, quem não puder, vai ter acesso ao link da gravação, vai poder se beneficiar. Até quem não puder, pode mandar as perguntas, a gente responde e vocês ficam com isso. Esse negócio de gravar é tudo de bom, não é não, gente? É show de bola. Show de bola mesmo. Muito bom. E deixa eu falar um pouco com o Richard. Richard está por aí, Richard, a respeito das técnicas.
que é o caso da Roberta. Provavelmente você tem algumas coisas aí que você não tenha. Deixa eu abrir para você falar. O Richard está por aí? Talvez ele não esteja. Camila, abre para a gente falar um pouquinho. Então, embora não, algumas, né, já tomei conhecimento do outro curso, mas sim, tenho dificuldade de aplicar, tenho muito cuidado se vou usar naquela sessão ou não, prefiro ficar naquelas que eu domino mais, porque elas são muito poderosas, boas, mas se não tiver um treinamento para colocar, né, durante a reunião que a gente tem com o coach, né, bem colocado, ele não vai aprender, não vai processar, não vai haver, né, não vai haver um entendimento, uma mudança que a gente quer. Então, realmente, eu preciso de treinamento sobre o uso dessas técnicas, né? Não, inclusive essas novas, até mandei agora uma mensagem, não tem, né, foi muita coisa nova que tem nesse novo relatório que eu não tenho ainda. Se puder mandar, né? Eu mandei no pacote já algumas pelo WeTransfer ontem, mas o que eu vou fazer? Nós vamos fazer simulação, tanto é que o curso foi modificado justamente para a gente priorizar a prática. Então, quando a gente voltar do almoço, eu vou fazer a simulação da segunda sessão com o Helder, tá? Na realidade, eu vou fazer a simulação do pacote da segunda, terceira e quarta. Porque quem vai decidir na segunda, terceira e quarta é o nosso coach. A gente vai acompanhar o movimento que ele vai fazendo. Mas aí a gente vai fazer todas as técnicas. Então, o que eu vou fazer? Cada técnica que eu vou utilizar, eu boto no e-transfer, no WhatsApp, e eu faço com o Helder e vocês fazem com vocês mesmos. Para vocês passarem pela experiência, tirarem as dúvidas e a gente está construindo essa experiência. Tudo bem? Ok, aí eu vou ficar a tarde inteira, né? E aí vai ficar... Acho que assim eu vou ter um bom proveito, né, para tirar essas dúvidas. E o bacana, né, por uma questão de prioridade aí da sua agenda, vai ter acesso os links estão sendo compartilhados. Minha sugestão, tirem o link lá do WhatsApp e coloquem em algum local que vocês possam acessar a hora que vocês quiserem. Então, tem lá, primeiro dia, de manhã, antes do café, de manhã, depois do café. Segundo dia, de tarde, antes do café, porque aí vocês vão ter as gravações em links, a hora que vocês quiserem, vocês vão acessando. E agora, vocês podem antecipar, ir para frente, tá? Então vocês vão colocando... Ontem eu vi os dois links, né, da parte da manhã, e falta o da parte da tarde, os dois da parte da tarde, que foi onde eu só assisti no final. O que acontece? Espero que você tenha dormido, porque se você assistiu da manhã de tarde, significa 8 horas você vai passar a noite inteira. Mas à tarde eu não nem assisti assim direto com você, eu fiquei só até no final da tarde. Aí eu fiquei revendo os dois um pouquinho à noite, mas à tarde eu queria ver a parte da tarde até para ficar mais participativa, né? Enfim, eu já me esqueci. Eu termino aqui. Demora um pouco o processamento no meu computador, aí eu tenho que mandar isso para o e-transfer para ser editado, e depois eu vou receber a edição. O da tarde de ontem eu já recebi a edição, então eu já vou colocar agora, a sua solicitação, aproveitando, e já vou disponibilizar os links de ontem. E significa que o daqui da manhã eu vou precisar processar, mandar para o seguinte, a gente vai estar sempre com um delay de meio período. Tá? Então... Ok. Mas até sábado ou segunda-feira, a gente tem todos os 4 dias já compartilhados. Ok. Está muito bonito também. Ainda esse trabalho está diferente, por isso que eu não posso perder um detalhe. Eu também estou achando o máximo. Está bem diferente agora de 2017 para hoje, muita coisa mudou e é rápido, né? Nós tivemos um salto quântico, essa grande mudança que ocorreu, conceitual, inclusive, da estrutura, foi na turma de julho de 2017. Né? Então, a gente teve ali, eles foram trazendo algumas questões, eu fui adaptando, a gente reeditou. E aí, com essa reedição, eu continuei nessa linha de raciocínio que eles me provocaram, e aí a gente chegou nesse novo formato da estrutura de coaching, que vocês estão me validando, e quer que eu te diga, quer que eu diga para vocês,
eu tenho utilizado com os coaches e o impacto e o resultado está sendo absolutamente melhor. Né? A gente está vendo que eles estão assim participando muito mais e enxergando esse movimento de como funciona e como é que eles podem, para onde eles estão indo, de uma forma muito mais... E aí a gente começou o nosso curso o tempo todo dando prioridade para a parte prática e sustentando a base conceitual. No final, que é aquela parte, o que é coach, qual o objetivo, a gente já vai ter falado tanto que quando a gente fechar, quando a gente resumir, aquilo vai estar um pouco mais internalizado. Um pouco não, muito mais internalizado. Uhum. Ótimo. Alguma coisa para vocês aqui, meninos? Tranquilo? Então, nós vamos fazer um intervalo, são 12h43. A gente volta 15 às 2, a gente retoma, tá bem? Eu vou desligar para processar, vou botar ainda nesse período do almoço os 2 links, né? E de hoje da manhã nós vamos ter 3 links, porque nós tivemos um probleminha e aí a gente teve que fazer aquela pausa para assistir o vídeo do pós. Ótimo almoço para vocês, tá? Ok, até mais, Suzy. Tchau. Beijo. Como é que eu... Diz que vale a pena fazer. Eu já joguei aqui, é o IBC, né? Já joguei aqui, já achei. No IBC? Não, eu indico outro. Eu indico, deixa eu só...